Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Em nome de Alá, o Clemente, o Misericordioso. Olá, bem-vindos aí a mais uma das nossas aulas sobre o xiismo, o curso de xiismo completo. Hoje nós vamos falar aí a primeira parte falando sobre a sucessão, né, do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quais as diferenças, né, do que os sunitas e os xiitas eles acreditam, mas vamos focar aqui mais na questão dos xiitas, porque é o objetivo do curso, e eu espero que vocês gostem, né? Já tem gente falando que está gostando das aulas e tudo no primeiro vídeo, e eu agradeço, muito obrigado aí pela repercussão que vocês têm dado destas aulas, e eu espero que vocês divulguem ela aí para mais pessoas, para que outras pessoas possam conhecer também um pouco aí sobre essas questões do xiismo. Lembrando que eu não quero que vocês vejam isso como uma forma apenas de que eu estou fazendo as aulas para que vocês saiam do xiismo e não sei o que, só porque você saiu, as outras pessoas também têm que sair, tudo não é bem assim. Eu quero muito mais que as pessoas entendam o que é o xiismo do que ficar falando para sair ou para entrar em algum lugar. O objetivo principal dessas aulas é para que as pessoas compreendam o que é o xiismo. Eu dividi essa aula em dois, né? Eu dividi essa aula em duas partes para poder, nos vídeos não ficarem tão grandes. Eu já acredito que eles vão ficar em torno de 15 minutos cada vídeo aí. E eu já dividi ela em duas partes para poder não ficar um vídeo tão grande. Então, a primeira parte, eu falo, que é essa daqui que a gente vai falar agora, sobre os eventos anteriores à sucessão do profeta Muhammad e que dão a base para que os xiitas eles acreditem que Ali ele é o sucessor do profeta, o sucessor imediato do profeta Muhammad, que é o evento chamado evento de Ghadir Hum e o evento da Mubahala. A gente vai entender esses dois eventos agora e depois nós vamos falar necessariamente sobre na segunda parte sobre a sucessão do profeta Muhammad em si e sobre o califado Rashido, mais principalmente sobre o califado de Ali, que é o último dos califados aí da época, né? Então vamos lá. A questão do Ghadir Hum. O que é a questão do Ghadir Hum? Os xiitas eles creem que Ali ele foi indicado diretamente como sucessor do profeta Muhammad num lugar chamado um vale chamado Ghadir. Esse vale fica entre a cidade de Meca e de Medina. A gente já vai ver mais ou menos onde é ali no mapa ali, mas daqui a pouco. E aí nós vamos entender, né, o que é essa história para os xiitas, porque os sunitas eles não acreditam que essa história aconteceu. Nós já vamos falar sobre isso. E que o profeta ele não indicou ninguém como seu sucessor, né, e que Abu Bakr acabou ficando no lugar do profeta por ser uma pessoa que tinha mais entendimento e por ser a pessoa mais velha dentro da religião islâmica. Pois bem, a versão xiita da história, o que é essa história de Ghadir Hum? O que eles dizem? Eles dizem que quando na peregrinação da despedida, né, quando o profeta estava na sua última peregrinação, né, no seu último discurso, ele falou esse seguinte discurso que está aqui abaixo, que ele é relatado em diversos livros, principalmente em livros xiitas. Ele não aparece dessa forma em livros sunitas, ele aparece com uma pequena diferença. Ele falou assim: eu deixo entre vocês dois tesouros que, se vocês se apegarem a eles, vocês não serão enganados depois de mim. Um deles é maior do que o outro, que é o livro de Deus. E a segunda, né, coisa que ele deixa é a minha progênese, meus Ahlul Bayt, né, minha família. Estes dois não serão separados até que retornem ao tanque da abundância no paraíso. Né? Os sunitas eles acreditam que, ao invés de ele ter falado que deixou os Ahlul Bayt, ele fala que ele deixou a Sunna. Ele é relatado diferente tanto em livros sunitas como em xiitas. E aí, depois da peregrinação da despedida, o profeta foi caminhando. Ele foi de Medina para Meca, né? Ele foi para a peregrinação da despedida, porque a peregrinação é em Meca, ele foi caminhando, e aí ele voltou de Meca para Medina, e na metade do caminho, mais ou menos, aí, ele parou, ele reuniu todas as pessoas que estavam com ele, né? Porque é dito pelos xiitas que aí era um local que depois as pessoas se espalhavam, cada um ia para um lugar, e ali ele reuniu essas pessoas, e aí ele pegou na mão do Imam Ali
Ibn Abi Talib, né, o seu genro, né, e o seu primo, e ele levantou a mão dele e falou para essas pessoas: para quem eu sou Maula, Ali agora é seu Maula. Né, a frase em árabe, para quem quiser depois dar uma conferida, é Man kuntu Maulahu fa Ali Maulahu. Né? Então, para aqueles que eu sou Mali, Ali agora é Maula. Né? Então, ele necessariamente nesta frase ele estaria indicando que Ali seria seu sucessor a partir de agora. Né? Ele entenderia que ele estaria para morrer e que Ali era seu sucessor a partir de agora. E depois de ter dito isso daí, depois que o profeta Muhammad disse essas palavras, veio uma revelação que disse o seguinte, no Alcorão, que está no Alcorão 5.3: hoje eu vos completei para vós a vossa religião. Eu completei a religião para vós. Então Deus teria falado: hoje completei a religião para vós. Então, olha bem, o que está acontecendo? O que eles estão dizendo? O que o xiismo está dizendo? Ele está dizendo que a religião ela só é completa se você aceita Ali, um homem, como o Maula depois do profeta Muhammad. Se você aceita Ali como sucessor do profeta Muhammad. Olha bem, o completo do Alcorão, o completo da religião islâmica, não é a crença no Tawhid, não é a crença na unicidade de Deus, não é a crença própria em Deus. O que completa a religião é se você aceita Ali como sucessor de Muhammad. Se você não aceita, se você dá o seu apoio a qualquer pessoa depois do profeta Muhammad que não seja Ali, você não tem a sua religião completa. Veja bem, de acordo com os xiitas, eles estão condenando praticamente toda a comunidade muçulmana por não ter aceitado Ali. Olha bem isso, olha bem o que esse versículo está dizendo, o que essa interpretação dos xiitas está dizendo. Não sou eu que disse, isso está bem claro dentro do pensamento xiita, vocês podem ver isso em qualquer lugar, em qualquer livro xiita, isso ele é muito bem claro. Principalmente um autor que vai sustentar isso depois, chamado Sheikh Al-Mufid, que vai vir ali no final do século 8 ou 9, não sei, mais ou menos, depois do Imam Mahdi, né, ele vai dizer que aquele que não aceita o imã do seu tempo, ele é um apóstata. Olha bem, ele está dizendo que aquele que não está aceitando Ali nesse momento é um apóstata. E isto vai vir dentro do xiismo. Isso é um sheikh xiita muito antigo chamado Al-Mufid. Ele é muito conhecido entre os xiitas. Ele vai dizer isso. Aquele que não está aceitando Ali, ele é um apóstata. Isso daí é claro dentro da religião do xiismo. Mas vamos continuar. Agora eu vou explicar o porquê que eu não acredito nessa história, porquê que eu não acredito que a de Gadi Rum aconteceu. Se você acredita, beleza, eu entendo, e se você quer colocar aqui nos comentários o porquê você acredita, se você quer algum debate, você pode colocar, eu estou aberto sempre a debater as questões e tudo. Eu sou uma pessoa que está sempre de mente aberta para entender. Mas eu vou explicar agora, nesse momento, porque hoje eu não acredito que essa história aconteceu. São por 3 motivos básicos. A primeira é a questão semântica, né, do significado das palavras ali. A segunda é a questão das fontes. E a terceira é a questão da própria história em si, de como ela é narrada. Pois bem, primeira questão da semântica. Qual é o problema? É porque a palavra Maula, né, que é dito lá em cima, para quem eu sou Maula, Ali agora é Maula, ela tem diversos significados em árabe. Ela não tem só o significado tipo de sucessor, essas coisas. Ela tem muito mais um significado de amigo, mestre, protetor, professor, guardião e etc., instrutor, do que necessariamente do que algo como se fosse um sucessor, alguma coisa, um guia para o resto do mundo e tudo, do que essa coisa. Então, o profeta podia estar muito simplesmente dizendo, para quem é meu amigo, agora Ali tem que ser amigo de Ali. Então, existe esse problema semântico na palavra.
Depois nós temos um problema das fontes. Apenas os livros xiitas mostram a história desta forma, que ela aconteceu daquela forma que eu citei, que ele vai de um lugar para o outro, depois na metade do caminho ele fala esse discurso, etc. Apenas os livros xiitas eles colocam a história dessa forma. E nós temos um grande problema que a grande maioria dos livros xiitas que relatam esses tipos de história, essas histórias principais, eles foram escritos a partir do século XVI, dentro do Império Safávida, que era um Império Xiita. Então, assim, eles são escritos mais de 1000 anos após a morte do profeta, essas ideias, esses escritos. E nos livros sunitas, a história não aparece dessa forma. Os livros sunitas que são mais antigos, pessoas mais antigas, como o Muhammad Tabari, né, que é um dos historiadores mais antigos da religião islâmica e tudo, eles não relatam a história desta forma. Eles relatam que essa frase foi dita em outro momento, de outra forma. Por exemplo, eles relatam, principalmente a história aparece como dizendo que Ali estava voltando da campanha no Iêmen, ele estava todo sujo e as pessoas começaram a zombar dele, e aí o profeta foi lá e disse: olha, para quem eu sou maula, para quem eu sou uma pessoa importante, Ali também é uma pessoa importante, então para que as pessoas não zombassem dele. A história, né, nos livros sunitas, que são mais antigos, são muito mais antigos, né, que começam a aparecer aí 100, 200 anos depois da morte do profeta Muhammad, relatam a história dessa forma. Então é muito difícil acreditar na história da forma xiita, porque ela aparece só muito tempo depois. E a história xiita em si, ela não tem muito sentido. Se você ver aí, nos mapas que eu coloquei, veja bem, o profeta ele sai de Medina e vai para Meca. Mas não tinha pessoas só de Medina em Meca fazendo a peregrinação. Já havia muçulmanos em Jida, em Taif, no Iêmen, né, pessoas que moravam para baixo de Meca, ou para os lados de Meca, né, para os lados, assim. Aí o profeta, essas pessoas e também havia muçulmanos que moravam em Meca, a cidade já estava conquistada. E aí, para essas pessoas, a mensagem não era importante, só para quem estava voltando para Medina, essa mensagem, se era a mensagem mais importante que completaria a religião islâmica, por que essa mensagem não foi dita em Meca? Por que o profeta não falou em Meca que Ali agora era Maula e etc., porque estavam todos os muçulmanos ali juntos, deixou para falar no meio do deserto, e ainda na metade do caminho, né? Não falou também nem Medina. Então, assim, a história não faz sentido, né? Não tinha, a comunidade inteira não estava ali, só estavam alguns grupos de pessoas e etc. E aí depois ele termina de chegar em Medina e aí ele morre, né? Então, assim, a mensagem mais importante da religião islâmica foi dada no meio do deserto para poucas pessoas, nem para metade da comunidade muçulmana da época, o que seria algo muito sem sentido, né? Não, é uma história que ela em si ela não tem sentido. E agora o principal também é porque aquele versículo, né, o 5.3 do Alcorão, ele não é, de acordo com o sunismo, ele não é dito, não é o completar da religião não é falado em Gadir Hum, ele é falado no dia de Arafá, em Meca. Pois bem, então esses são os 3 motivos em si do porquê eu não acredito nessa história de Gadir Hum, não acredito que Gadir Hum aconteceu. Mas você é livre para você acreditar, se você quer acreditar nessa história, você pode acreditar, é com você. Depois nós tivemos um evento chamado Mubarla. Mubarla, esse evento ele é muito mais só para colocar importância sobre a família do profeta Muhammad, porque ele indicaria que a família do profeta Muhammad é pura, que eles são infalíveis. Esse evento ele serve principalmente para nos dar a ideia inicial da pureza da família do profeta Muhammad. Então, assim, é um evento muito simples, né? Mubarla significa maldição em árabe, né? É uma praga que você joga sobre outra pessoa. E aí, seria um desafio que cristãos tinham feito ao profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, para que eles se reunissem, os cristãos do Najran se reuniriam com o seu povo, e aí o profeta Muhammad se reuniria com o seu povo, e um jogaria praga sobre o outro, e aquele que Deus amaldiçoasse, eles seriam transformados em porcos e etc., ou em macacos, eu não me lembro direito, e aí essas pessoas seriam desprezadas, né?
E aí, quando vai acontecer o evento, os judeus do Najiram, para quem não sabe, é o sul da Arábia Saudita atual, né, que está em cima do Iêmen, não é o Iêmen, é o sul da Arábia Saudita, essa é a região do Najiram. E aí esses cristãos do Najiram, eles se reúnem, e aí quando eles veem o profeta chegar com seus entes mais queridos, Ali, Fátima, Hassan e Hussein, eles dizem assim, essa pessoa, ele vem até aqui com as pessoas importantes, com pessoas da sua família e tudo, então ele realmente deve ser um profeta, essas pessoas devem ser pessoas importantíssimas e tudo, e aí eles rogam para que o profeta não jogue uma praga em cima deles e etc, e eles vão embora sem isso. Então esse evento ele serve principalmente isso aí, para dizer a importância da família dos Ahlul Bayt para os muçulmanos. Os Ahlul Bayt seriam Ali, Fátima e seus 2 filhos. Então, isso daí ele é um evento que ele vai ter essa importância agora. Eu quis colocar esse evento aí só para vocês terem uma ideia realmente de como os xiitas eles veem os seus chamados Ahlul Bayt, que nós já falamos ali na primeira aula, você pode voltar ali para ver um pouquinho. Eu deixei aí as referências de onde eu tirei cada coisa, né? O ponto 1 e o 2 são as referências que estão dentro do texto aí, se eu voltar aí os slides você vai ver. E depois deixei também para quem quiser mais uma fonte aí bem interessante que ele fala dessas questões principalmente do Gadir-Hum, que é o Tabatabai, que é um ayatolá muito conhecido dentro da religião xiita, né, dentro do xiismo. E o livro é publicado em português, esse dos 3 é o único que está em português, você pode tentar conseguir ele aí em português para você ler, é bom. Não deixei nenhuma fonte sunita, porque Gadir-Hum é uma coisa muito relacionada aos xiitas, mas você encontra coisas na internet, se você procurar, acredito que você encontra bastante coisa sobre como os sunitas eles veem esse evento, mas eu já li adiante que é praticamente como eu falei aqui. Muito obrigado, eu espero vocês na nossa próxima aula, e que vai ser aí a continuação, a parte 2 da sucessão do profeta Muhammad.